Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Ok, vamos lá. Hoje a gente tem um material que é quase um caso de detetive teológico. Vamos mergulhar no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. E para isso estamos com as notas da Bíblia de Estudo Holman e da Nova Almeida atualizada. E a nossa missão aqui é, assim, tentar entrar na cabeça do apóstolo Paulo. Ele está lidando com uma comunidade super dividida, sabe? Cheia de gente inteligente, mas que vivia numa cultura pagã muito, muito forte. E o problema ali era bem prático. E aí, pode ou não pode comer carne que foi sacrificada para um ídolo? A resposta dele não é um simples sim ou não. É bem mais complexa. E o mais fascinante é que, embora o problema seja antigo, o princípio por trás é totalmente atual, né? É sobre aquele choque entre a liberdade de uma pessoa e o bem-estar do grupo, da comunidade. As notas de estudo são como a nossa lupa aqui, porque ajudam a gente a enxergar o cenário da época, a cultura, a religião. Sem esse contexto, os conselhos do Paulo podem soar mais estranhos, mas com ele, tudo começa a fazer sentido. Exato. E Paulo já começa com o pé na porta. Sem introdução, sem queridos irmãos, ele vai direto para uma aula de história. Ele lembra o pessoal da jornada de Israel no deserto, diz que todos os antepassados tiveram experiências espirituais incríveis, atravessaram o mar, foram guiados pela nuvem. Sim, e ele usa essa expressão foram batizados em Moisés. E não para por aí. Ele diz que todos comeram do mesmo manjar espiritual, o maná, e beberam da mesma bebida espiritual. E aí vem um detalhe que as notas ressaltam e que é fundamental. Essa bebida vinha de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nossa, isso é muito forte. É muito forte. Ele está dizendo que Cristo já estava presente, já estava agindo na história de Israel muito antes de nascer em Belém. Ele cria uma ponte direta entre a experiência deles no passado e a dos coríntios no presente. Só que ele constrói essa base toda de privilégios para, no fundo, dar um puxão de orelha bem sério, né? Ele vira o jogo completamente e diz: Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos tombaram no deserto. O recado é brutalmente claro. Tipo, não é porque vocês foram batizados e participam da ceia que tem um passe livre. Cuidado. Exatamente. As notas sugerem que havia um clima de arrogância espiritual em Corinto. Talvez alguns pensassem, eu sou espiritual, eu tenho conhecimento, então certas regras não se aplicam a mim. E Paulo usa a própria história do povo de Deus para dizer, olha, cuidado com essa confiança toda. A história deles não é só um conto, é um aviso. E ele dá 5 exemplos bem concretos, né, do que deu errado lá no deserto. O primeiro é a cobiça por coisas más, o segundo a idolatria e aquele cutuca ferida, citando o episódio do bezerro de ouro. O povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Uma referência direta aos banquetes nos templos que eles estavam frequentando em Corinto. Exato. O terceiro é a imoralidade sexual, que, segundo ele, matou 23 mil pessoas. Um número assustador. O quarto é por Cristo à prova, testar a paciência dele, o que resultou em morte por picada de cobras. E o quinto, a murmuração, a reclamação constante. Que levou à destruição pelo anjo da morte. É uma lista bem pesada. A mensagem é: ações têm consequências, gente. Sim, é quase um filme de terror. Mas ele não deixa o pessoal no desespero. No final dessa parte, ele entrega uma das frases mais conhecidas e esperançosas da Bíblia, no versículo 13. Sim, é o contraponto perfeito. Depois de todo esse alerta, ele diz que Deus é fiel e não vai permitir uma tentação que seja impossível de suportar. E mais, junto com a tentação, ele sempre vai dar um jeito de escapar, uma saída. Então, a responsabilidade de vigiar é nossa, mas a garantia de que existe uma saída, essa vem da fidelidade de Deus. É um equilíbrio muito bonito. Certo. Então, o aviso foi dado. Não abusem da sorte. Mas como isso se conecta com o problema real do dia a dia deles? Porque a questão da carne nos templos parece ser o verdadeiro centro da discussão, não é? Com certeza. E a gente precisa entender o tamanho do problema.
As fontes que a gente tem, por exemplo, mostram as ruínas da antiga Corinto, a Ágora, que era o grande mercado. E a legenda explica que a maior parte da carne vendida ali no açougue vinha de templos pagãos. Era o excedente dos sacrifícios. A vida social, o casamento, os negócios, muita coisa acontecia nesses templos. Era quase impossível evitar o assunto. E qual a primeira orientação de Paulo? Fugir da idolatria. Ele não começa com a comida, mas com o princípio. E logo em seguida ele conecta isso com a ceia do Senhor, fazendo uma pergunta retórica. O cálice que a gente bebe não é a nossa comunhão, a nossa parceria com o sangue de Cristo? O pão que a gente parte não é a comunhão com o corpo dele? Esse é o coração do argumento dele. Ele está estabelecendo que um ritual de alimentação tem um significado espiritual profundo, de união, de lealdade. Assim como a ceia une o cristão a Cristo, Paulo vai argumentar que participar do banquete no templo une a pessoa a outra coisa. Mas espera aí. O próprio Paulo já tinha dito que um ídolo não é nada no mundo. Se o ídolo não é nada, qual é o problema de comer a comida dele? Essa é a pergunta-chave. Paulo concorda. Sim, o ídolo de madeira ou pedra não é nada. Mas, para ele, por trás daquele ritual, daquela adoração, existem forças espirituais reais. Ele diz sem rodeios: os sacrifícios que os gentios oferecem-os aos demônios e não a Deus. E conclui: e eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Uau! Falar em demônios soa muito extremo para nós hoje. Ele está sendo literal aqui ou é só uma força de expressão? Pelo texto e pelo contexto da época, tudo indica que ele está sendo bem literal. No mundo antigo, a crença numa realidade espiritual cheia de deuses, espíritos e demônios era o padrão, não a exceção. Para Paulo, o universo não era neutro. Por trás da adoração a Zeus ou Afrodite, ele enxergava uma realidade espiritual que se opunha ao Deus verdadeiro. Então, para ele, sentar-se à mesa no templo não era só um jantar. Era um ato que declarava lealdade a esse sistema. Entendi. Então a coisa é preto no branco para ele. Ele até diz: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. É uma escolha. E termina com aquela pergunta afiada: vamos provocar ciúmes no Senhor? Por acaso somos mais fortes do que ele? Exato. Tentar viver com um pé em cada canoa para Paulo é uma afronta direta a Deus, que na aliança bíblica é retratado como um marido zeloso que exige exclusividade. Ok, então ir ao banquete no templo está totalmente fora de questão. Mas e a carne em si? A que eu compro no açougue para fazer em casa? Ou a que me servem na casa de um amigo? Aí o raciocínio dele muda de novo e ele lança aquele princípio famoso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E aqui a gente vê a genialidade prática dele. A liberdade cristã é real, mas não é absoluta. Ela tem dois filtros. É útil, convém, e constrói a comunidade, edifica. E com base nisso, ele dá as regras práticas. A primeira é sobre comprar carne no mercado. A orientação dele é surpreendentemente tranquila, né? Comam de tudo que se vende no açougue sem perguntar nada por motivo de consciência, sem estresse. E a justificativa teológica, citando um salmo, é: porque do Senhor é a terra e tudo que nela existe. A lógica é: a criação é de Deus, uma vaca é uma vaca. Quando a carne está ali no mercado, fora do contexto do ritual, ela volta a ser apenas comida. Um cristão com a mente clara pode comprar e comer sem peso na consciência. A segunda situação é parecida. Se um amigo não cristão te convida para jantar, vá e comam de tudo o que for posto diante de vocês sem perguntar nada. De novo, a liberdade prevalece. Mas aí vem a virada. A exceção que muda tudo. Se durante o jantar, alguém, talvez um outro cristão mais novo na fé, cochicha para você e diz: olha, essa carne aí foi sacrificada a um ídolo. A ordem de Paulo é imediata. Não coma. Espere um pouco, isso parece contraditório. Um minuto atrás ele disse que a carne é só carne, do Senhor é a terra, pode comer. Agora ele diz não coma. Afinal, qual é a regra? Ele não está se contradizendo? Parece, mas não está. E é aqui que o argumento dele chega ao ponto mais alto e mais desafiador. A razão para não comer não tem nada a ver com você ou com a carne. Ele explica: não coma,
por causa daquele que o avisou e por causa da consciência. E ele ainda faz questão de esclarecer: digo a consciência dele, não a sua. Ah, então a minha decisão não se baseia mais no meu direito, mas no impacto que a minha atitude vai ter na outra pessoa. É quase como uma discussão sobre spoilers de um filme. Eu tenho todo o direito de falar sobre o final do filme, mas eu não faço isso na fila de entrada do cinema por consideração aos outros. A minha liberdade não é o fator mais importante ali. É a analogia perfeita, é exatamente isso. O que Paulo está criando aqui é um filtro radical para a liberdade. A pergunta não é mais: eu tenho o direito de fazer isso, e sim, o meu direito, exercido aqui e agora, vai ajudar ou vai atrapalhar a jornada de fé de outra pessoa. É uma inversão completa da lógica de direitos individuais que domina nossa cultura hoje. A liberdade é redefinida como uma ferramenta para servir e construir, não para se autoafirmar. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Ele amarra tudo com um princípio que vai muito além da comida. No versículo 31, ele diz: portanto, quer vocês comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o teste final. A pergunta definitiva não é eu posso, mas isso glorifica a Deus. E no raciocínio de Paulo, glorificar a Deus está diretamente ligado a cuidar das pessoas. Ele diz para não sermos motivo de tropeço para ninguém, seja judeu, grego ou para a própria igreja. E ele se usa como exemplo, o que é muito forte. Ele fecha o capítulo dizendo que ele mesmo tenta agradar a todos em tudo, não buscando seu próprio interesse, mas o interesse de muitos para que sejam salvos. É a prática do que ele prega. Ele está dizendo: eu abro mão dos meus direitos o tempo todo, se isso significar que alguém vai ter uma chance de conhecer a Deus. As notas enfatizam isso, que ele estava constantemente limitando a própria liberdade para ter um impacto missionário maior e para fortalecer os mais fracos na fé. Para Paulo, uma liberdade que não serve ao amor e não resulta na glória de Deus simplesmente não é uma liberdade que vale a pena exercer. Recapitulando o nosso caso, então. O raciocínio de Paulo foi em etapas. Primeiro, o aviso da história de Israel. Privilégios não são garantia de nada. Segundo, o argumento teológico. A lealdade a Cristo é exclusiva, então nada de flertar com rituais pagãos. E, por fim, a solução prática, onde a liberdade é real, mas seu uso é guiado por algo maior: o amor, o cuidado com a consciência do outro e, no fim, a glória de Deus. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão, né? O problema da carne sacrificada a ídolos pode parecer uma coisa de outro mundo pra gente. Mas o princípio de como a minha liberdade pessoal afeta a comunidade e a percepção dos outros, isso é atemporal. E levanta uma questão bem direta para hoje. Em que áreas da nossa vida moderna esse equilíbrio entre exercer um direito que eu tenho e considerar o bem-estar e a consciência de quem está ao meu redor se torna o grande desafio? Onde hoje a nossa liberdade precisa ser filtrada pelo amor para que realmente faça alguma diferença no mundo?